mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. O negócio é o seguinte: eu tenho um plano infalível para fazer 600 milhões. Mas eu preciso de um homem magro. Um homem magro? Sim. O professor é velho e barrigudo e eu também sou gordo, né? Foi por isso que nós pensamos em você. Tu está na medida exata. Sim, mas eu não sou ladrão, companheiro. Eu nunca assaltei nenhuma loja. Cheguei do norte num pau de arara e quero levar uma vida limpa. E já arrumou emprego, Severino? Não, ainda não, mas... Bom, a vida tá dura, mas eu tenho esperanças. Não seja otário, rapaz, não seja otário. O professor tem um plano bacana. Sabe lá o que são 600 milhões de cruzeiros divididos apenas por 3? São 200 milhões para cada um. 200 milhões? Vixe, nossa senhora, eu podia trazer a família toda do norte, comprar um sítio para meu irmão. Claro, Severino, claro. Você ficará multimilionário. Pois é. Poderá fazer o que bem entender. Está bem, professor. Eu topo. Ótimo. Qual é a joalheria que a gente vai assaltar? Não é uma joalheria, Severino. Joalheria é michimba. Nós vamos assaltar a Casa da Moeda. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Plano Fracassado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Assaltar a Casa da Moeda? Sim, exatamente. Ou melhor, um depósito de dinheiro pertencente à Casa da Moeda. Bom, todo o dinheiro é fabricado na Casa da Moeda, não é? Pois bem, depois de cunhado ou impresso, vai para um depósito, ali mesmo na Praça da República. Neste depósito trabalham 23 operários. Eu perdi 11 meses tirando informações e estudando os hábitos do pessoal. Se nós trabalharmos em conjunto, matematicamente, o golpe não pode falhar. Mas o senhor tem certeza que existem nesse depósito 600 milhões de cruzeiros? Bom, hoje não há lá dentro quase nada, mas na tarde de quinta-feira haverá 600 milhões novinhos em folha. Quinta-feira. Ainda faltam 3 dias. É justamente o tempo que precisamos para atingir o interior do prédio. Não é tão fácil como vocês pensam, não. As paredes do depósito são de aço. E como é que nós vamos entrar? Bom, ao lado do depósito da Casa da Moeda, existe um velho prédio desapropriado pela prefeitura. Ninguém mora lá e o pardieiro está caindo aos pedaços. Olhem aqui a chave da porta dos fundos. Sim, senhor, mas para atravessar uma parede de aço... Espere. Uma das paredes do depósito, que dá para a casa abandonada, tem uma pia com a respectiva canalização.
Ora, no lugar da pia, não há chapa de aço. São apenas uns 30 centímetros de altura por 55 de comprimento. Isso quer dizer que existe um pedaço de parede que pode ser furado. Você está manjando, Severino? Só mesmo você poderá passar por um buraco tão estreito. A largura é boa, mas a altura não ajuda. Assim mesmo, eu não sei se vou passar. Passa, com jeito passa. Nós vamos para a casa velha e ali fazemos um buraco na parede por trás da pia. Sei. Nós temos que perder 2 dias ou 3 nisso, porque só podemos trabalhar entre as 5 e as 6 horas da tarde. Mas por que só nessa hora? Às 5 horas os operários saem do depósito e os vigias noturnos só chegam às 6. Temos 1 hora de folga. Tá bom, mas quantos vigias tomam conta do depósito? 2. Um fica na parte da frente e o outro nos fundos. A sala que nos interessa é a do meio. Na tarde do assalto, Pernilongo vai distrair o vigia na frente, na calçada. Assim, você poderá entrar calmamente e ir passando para mim as sacolas de dinheiro pelo buraco. Sei. São 24 sacolas compridas, contendo 25 milhões cada uma. Vixe. Um caminhão estará à nossa espera na rua General Caldwell. É nele que nós vamos fugir. É um golpe limpo e perfeito. E eu tô tremendo todo. Calma. Tá bem, tudo bem. Vocês me convenceram. Quando é que a gente vamos começar a furar a parede? Hoje mesmo, Severino. Eu já comprei o material necessário. Começaremos o serviço hoje às 5 horas na velha casa. Tudo legal, Pernilongo? Ainda não, professor? Não? Só contei 22 operários na saída. Entraram 23 e só saíram 22. Isso não estava nos meus planos. Professor? Sim? Tudo legal. Tudo? Acaba de sair mais um operário. Ótimo. Vamos. Temos agora apenas 1 hora para trabalhar. Vamos dividir as funções. Pernilongo, que é o mais forte, fica encarregado da marreta. Você, Severino, firma este ferro na parede. E eu me encarrego de ir afastando a caliça. Olha aqui. O buraco tem que ser feito nesta área. Baixo. Isso. A 1,5 metro da parede da direita. Sim, senhor. Só teremos visitas às 6 horas da tarde. Vamos fazer o buraco. Estou cansado, professor. Mas chegamos até outra parede, a do depósito. O diabo é que essa é toda de cimento armado, né? Sabia. Esta primeira parede foi sopa. Amanhã vamos atacar a outra e vai ser muito mais difícil. Isso. Mas teremos 2 dias para completar o serviço. Chega. Por hoje chega. Está na hora da chegada dos vigias. Vamos sair pelos fundos. Venha. Tudo legal, professor? Encontrei tudo nos mesmos lugares. Ótimo. E os operários já saíram? Todos. Hoje nenhum deles se atrasou. Ótimo. Vamos atacar a parede de cimento.
conseguimos furar metade da parede de cimento. Tem lugares onde já está suando o ovo. Estamos fazendo um serviço perfeito dentro do tempo necessário. Pelo que disse o professor, não podemos nos adiantar nem nos atrasar. Só amanhã é que chega o dinheiro. E vai embora depois de amanhã cedo, né? Por hoje chega. Calma, devagar, Pernilongo. Já está aparecendo a pia. É mesmo? Ainda não vi nenhuma parede de aço. E temos que dar o golpe hoje mesmo, Severino. Vamos nos apressar um pouco para retirar a pia antes das 6 horas. Pronto, professor, pronto. O buraco está feito. Ótimo. Na medida exata. Eu tenho a certeza de que você vai passar. O diabo que já bateram as 6 horas. Pernilongo, os vigias devem estar chegando. Ponha o paletó e vá distrair aquele que fica na frente do depósito. Escore ele na chegada e não o deixe entrar senão dentro de 15 minutos. Legal, professor. Eu vou esperar o homem na calçada. Isso, vá. Pronto. Agora nós, Severino. Sim. Tome este revólver para se proteger. Primeiro, meta os braços e a cabeça pela abertura da parede. Tá. Eu o empurro até você cair do outro lado. Sim, senhor. Eu vou tirar a roupa e passar óleo no corpo para escorregar melhor. Sim. Ia ser um azar danado se eu ficasse entalado no buraco. Não. Vamos depressa. Não podemos perder tempo. Tá. Alô, velho, mas que surpresa. E quem é você? Ué, o senhor não é o seu Miquelino, irmão de Maria Benta? Não, senhor. Meu nome é Onofre. Mas veja só que coisa. Pois é. Cara de um, cara de... Senhor, me desculpe. Essas coisas acontecem. Mas aí imagine o senhor que o meu cunhado ganhou um dinheiro na loteria e me mandou vir no Rio de Janeiro procurar o seu Miquelino. É uma história gozadíssima, o senhor nem imagina. O seu Miquelino fez miséria com a filha do Dr. Tomás. Não diga, rapaz. Vai contando. O que foi que ele fez, hein? Bom, é uma história comprida, mas vale a pena ouvir, o senhor sabe? Imagine o senhor que... Estou passando. Vai. Mais um pouco. Vai, agora. Vai. Ajude, apoiando-se na parede. Tá indo. Vai. Força. Pronto. Já estou deste lado. Sim. Mas não vejo nenhum saco de dinheiro. Não? Aqui só tem caixotes vazios. Sim. Na outra sala, Severino. À direita. Essa porta não tem chave. Vá. Quem está aí? Quem é o senhor? Professor! Severino! O que aconteceu? Severino! Professor, havia um homem. Um homem? Uma cilada, professor! Como? O senhor... Meu Deus, tenho que fugir daqui. Você não viu, não? Foram tiros. Aí dentro do depósito. E eu vou... Ei, ô companheiro. Ué, o sujeito saiu correndo? Ei, foi isso aí? Ouviu o tiro? Eu não sei, não. Não sei, seu guarda. Foi dentro aí do prédio, né? Vamos entrar pra ver, vamos. Nossa Senhora! Veja, seu guarda, veja! 2 homens mortos aí! Meu Deus! Não, esse rapaz ainda está vivo. Está vivo isso aí? Mas por que será que ele está nu desse jeito? Levou um tiro na nuca. E o outro aí?
levou um tiro na testa mesmo. Tá ali, cuidado. Nossa Senhora. Ih, meu Deus, esse é o Jeremias. Agora que eu reconheci. Quem é esse Jeremias? É o sócio do Sr. Guilherme. Os dois são os donos da loja lá na cidade, né? Esse rapaz sem roupa, esse aí eu não conheço, não. Tem graxa no corpo? Graxa? E veio daquele lado lá. Olha, seu guarda. Um buraco na parede do lugar onde estava a pia, olha aí. Eu estou vendo. Esse buraco dá para a casa vizinha. É. E foi por aqui que entrou o ladrão. Sim, é um ladrão. E foi apanhado em flagrante. Naturalmente, né, o Sr. Jeremias matou ele e foi morto também por ele, né? Olha os dois revólver aqui no chão. Aprovado, né? Essa casa aí do lado é um pardeiro, onde não mora ninguém, né? O ladrão fez esse buraco na parede, entrou e ainda conseguiu... E devia ter cúmplice. Como? Isso não era nesse serviço aí para um homem só, não. Não, né? Mas os outros fugiram com certeza. E não havia mais ninguém no depósito? Não, senhor, mais ninguém. Eu nem sabia que o seu Jeremias tinha ficado aqui, rapaz. Um colega meu é que toma conta de tudo isso aí, entendeu? E durante o dia, o corredor está sempre assim aberto para os operários passarem. Que operários? 23 trabalhadores aí, que estão construindo um edifício nos fundos. Eles trabalham até 5 horas e saem por aqui. Seu Jeremias e o seu Guilherme deram permissão para isso. Bom, mas depois, né, só fico eu no depósito, sozinho tomando conta daqui. O depósito não tem muita coisa para roubar também, né? Fica aqui, meu velho. Sim. Eu vou telefonar para a assistência e para a delegacia. Sim, senhor. Eu sou o delegado Antunes. Sim, senhor. Os rapazes do gabinete de exames periciais não devem demorar. Pois não. Também avisei o médico legista. Parece que foi um assalto frustrado, sabe? É, né? O ladrão teria sido surpreendido por um dos sócios da firma. É o que eu estou pensando também, sabe? Mas havia mais cúmplices aí nesse negócio. Na hora de eu chegar aqui, um sujeito me abordou aí na calçada. Sei. E ficou falando o tempo todo comigo, sabe? Você seria capaz de reconhecer o sujeito? Bom, era um camarada alto, né? Gordo, de pernas compridas, né? Se eu visse a cara dele outra vez, eu ia reconhecer loguinho. Quando se ouviram os tiros, ele saiu correndo por aí. Sabe se chegaram a roubar alguma coisa? Não, senhor, não roubaram nada, não. Não está faltando nada aí. Esse é o depósito, porque é a oficina de uma joalheria. Mas todas as joias de valor estão na cidade. Pois é. Eu tenho a impressão de que os ladrões deram um golpe errado. Bom dia, inspetor. Bom dia. Vocês passaram a noite toda trabalhando, mas não conseguiram nada, não é? É verdade, inspetor. Andei lendo as notícias nos jornais, na falta de um relatório melhor. Como é que está o ladrão ferido? Internado no pronto-socorro, em estado de coma. Levou um balaço na nuca. Não chegou a dizer nada? Ainda não. Foi operado esta madrugada, mas ainda não conheço o resultado da operação. Em linhas gerais, como foi a coisa? Aparentemente foi um assalto planejado por mais de um ladrão. Não sei o que eles queriam, mas pode ser que pensassem que havia joias no depósito. Aquela casa é um depósito da joalheria. 2, né? Propriedade do senhor Jeremias Matos e Guilherme Aldini. Nos fundos do prédio estão construindo um edifício onde trabalham 23 operários. Esses operários se servem do depósito como passagem para a rua com permissão dos sócios da firma. Saem às 5 horas. E o caso estourou às 6h05. Havia apenas um vigia na calçada conversando com um desconhecido. Obtiveram uma descrição desse olheiro? O vigia examinou todas as fichas de assaltantes conhecidos, mas não reconheceu nenhum. Pode ser algum ladrão sem ficha nos arquivos, não? Pode ser. Ou algum profissional com outra especialidade. Agora, os ladrões fizeram um buraco numa parede do depósito que dá para uma casa abandonada. Aí o tal rapaz sem roupa passou por ele. Não sabiam, porém, que um dos sócios da joalheria estava no interior do depósito. Ao surpreender o ladrão ali dentro, seu Jeremias atirou nele e foi alvejado por sua vez. Não teria sido ao contrário?
Se o rapaz foi ferido na nuca, devia estar de costas para o outro. Eu vejo o caso de outra maneira. O ladrão entrou no depósito e viu primeiro o sócio que estava ali dentro. Então atirou nele. Embora ferido na testa, a vítima sacou de sua arma e respondeu ao ataque no momento em que o ladrão se voltava para fugir. Por isso, a bala do revólver da vítima o alcançou na parte superior do crânio. Deve ter sido assim. O ladrão atirou primeiro. Aparentemente foi isso. Mas ainda não estou convencido. Levaram o cadáver para a autópsia? O doutor Siqueira encarregou-se dele. O senhor deve receber o laudo da perícia logo mais à tardinha. Eu tenho muito interesse em ler esse laudo. Alguma coisa me diz que existe um erro na história. Nenhum ladrão iria assaltar um depósito vazio, a menos que... Bem, vamos até ao pronto-socorro. Quero saber se o ladrão ferido já está em condições de falar. E então, professor? Severino não morreu, não. Ficou gravemente ferido e foi operado no pronto-socorro. Ainda não voltou assim. Mas quem atirou nele? O senhor não viu, não? Não vi ninguém. Eu só vi o Severino dar um tiro para dentro da outra sala e voltar correndo. Nesse momento, alguém o alvejou na cabeça. Ele disse que foi uma cilada. Eu acredito que tenha sido mesmo. Mas para quê, professor? Para quê? Não sei. O que eu sei é que eu estava enganado desde o começo. Aquele prédio não era um depósito da Casa da Moeda. Era o depósito de uma joalheria. Eu também fui enganado. O depósito de uma joalheria? Mas não tinha joias, tinha? Não sei. O jornal não diz. Só diz que foi um assalto frustrado e que o dono da casa matou o ladrão e foi morto por ele. Até aí está certo, mas... a gente trabalhou tanto e no fim os seus cálculos estavam errados, professor. É verdade, companheiro. Nosso grande golpe acabou neste fracasso ridículo. E agora temos que ficar escondidos como dois ratos. Você disse bem, Pernilongo. Até dá vontade de rir. Já olhei todas as fotografias aí. E sabe que eu não encontrei a cara do sujeito das pernas compridas? Eu acho que ele não é nenhum ladrão fichado, não. Vamos tentar de novo, seu Onofre. Vamos? Agora com esses retratos. Né? Pertencem a batedores de carteiras e desordeiros. Deixa eu ver. Olha, eu me lembro perfeitamente da cara do diabo, do dito cujo, sabe? Deixa eu ver aí. Vê. Com licença, inspetor. Já de novo, doutor. Apareceu alguma coisa na autópsia? Apareceu. Uma coisa interessante que sem dúvida irá ajudá-lo bastante. Ou então desnorteá-lo por completo. O que é que existe de errado no caso? Aquele cavalheiro, Jeremias Matos, morreu às 4 da tarde. Como, doutor? Não pode ser. O assalto foi às 6 horas. Ô, inspetor! Eu encontrei, inspetor. Encontrou o retrato do homem que conversou com o senhor? Aqui está ela. Eu tenho a certeza de que foi este sujeito mesmo. Deixa-me ver. Pode ver. Mário Pipes. É o nome dele? Pernilongo. Preso por pequenos delitos. Pernilongo. Talvez não seja difícil localizá-lo. O delegado se encarregará disso. E o senhor vai precisar mais de mim, inspetor? Diga-me apenas uma coisa, seu Onofre. O quê? Tem certeza de que eram 6 horas quando ouviu os 2 tiros? Olha, eram 6 e pouquinho, sabe? Aliás, o guarda também ouviu. E confirmou a hora quando nós fomos interrogados da primeira vez. Tá bom, obrigado. Tá. Pode ir. Pois é, inspetor. Eu lhe asseguro que a vítima estava morta quando as testemunhas ouviram os tiros. Não foi o ladrão identificado como Severino de Tal quem matou o senhor Jeremias. O sócio da joalheria já estava morto quando os ladrões cometeram o assalto. Logo, o crime deve ser o motivo de tudo. E o assalto foi apenas para disfarçar o crime. Entende, doutor Siqueira? Alguém que tinha as chaves do depósito da joalheria matou o senhor Jeremias ontem à tarde,
e colocou o cadáver na casa, ficando à espera dos assaltantes. E logo que Severino atravessou o buraco da parede, fuzilou-o, sem dó nem piedade, para fingir que ele é que tinha morto o Sr. Jeremias. Sim, doutor. Agora a coisa parece mais lógica. Mas quem teria interesse em matar o sócio da joalheria? E quem teria mandado os ladrões cometerem o assalto? O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Plano Fracassado. O caso foi entregue ao Departamento de Polícia Judiciária. Gostei não. Severino está fora de perigo. Coitado, o rapaz veio do interior. Não tem prática dessas coisas. Ele foi operado e os médicos extraíram a bala. Mas ainda não está em condições de falar. O inspetor espera interrogá-lo dentro das últimas 24 horas. O Severino vai falar, isso é mais que claro. E nós vamos ser agarrados. Sim, é quase certo que Severino vai falar. E talvez esta noite. Esta noite? Não, eu não tenho medo do que ele disser. O que eu quero saber é quem foi que atirou nele. Quero saber quem foi o sem-vergonha que nos atraiu àquela cilada. Não foi o morto? Não foi aquele outro cara que... Não. O médico legista disse que aquele sujeito foi assassinado às 4 horas da tarde, não às 6. Logo, ele já estava morto quando nós chegamos. Logo, tem alguém no negócio que me fez de bobo. E eu quero saber quem foi esse alguém. Boa tarde. É o senhor Guilherme Aldini? Eu mesmo. Eu suponho que seja o inspetor Nogueira, do Departamento de Polícia Judiciária. Faça o favor de entrar. Com licença. Bem, não repare na desarrumação. Eu sou solteiro e atualmente estou sem empregada. Minha visita prende-se ao assassinato do seu sócio, o senhor Jeremias. O senhor já foi interrogado pelo delegado, não é exato? Sim, eu já disse à polícia tudo quanto sabia. Ou seja, nada. Os senhores davam-se bem, senhor Guilherme? Muito bem. Éramos sócios há mais de 10 anos. Jeremias casou-se em 1970, mas eu continuei solteiro. Nossa amizade nunca sofreu nenhum arranhão. A vítima era casada? Sim, senhor. A esposa de meu sócio, Anita, embarcou para o sul na semana passada para visitar uns parentes. Encontrava-se em Porto Alegre quando ocorreu o crime. Eu creio que regressou hoje de manhã para assistir ao enterro. Quem a preveniu? Eu mesmo. Falei com ela ontem à noite pelo telefone. Sei que o senhor já depôs na delegacia, senhor Guilherme. Mas peço-lhe que me repita as suas declarações. Tenho um bom álibi para as 6 horas da tarde de ontem. E estava na joalheria, na Avenida Rio Branco, quando houve tiroteio no depósito. De forma alguma poderia estar envolvido no caso. O senhor também precisa de um álibi para as 4 horas da tarde. Sei, eu li nos jornais. Parece que Jeremias foi morto às 4 horas e não às 6. Está aí uma coisa que eu não entendo. No entanto, também tem um álibi para as 4 horas, é claro. A essa hora, estava lanchando com os amigos numa confeitaria na rua 7 de setembro. Os negócios da joalheria vão bem, senhor Guilherme? Não vão melhor porque meu sócio era muito gastador. Estava sempre sacando adiantado. O senhor poderá comprovar isso pelo exame de escrita. Jeremias levava uma vida de milionário, embora a esposa não soubesse. O que quer dizer com isso? Eu quero dizer que meu sócio tinha 2 existências, inspetor. De dia trabalhava na loja e parecia um ótimo chefe de família. Mas de noite, ele transformava-se num legítimo Dom Juan. Suponho até que tivesse 2 ou 3 famílias para sustentar. Eu também ouvi falar qualquer coisa a respeito de uma vedete chamada Leila. E a Anita não sabia de nada. Talvez não soubesse, ou talvez tenha sido a primeira a saber. Muito obrigado, senhor Guilherme. Se dona Anita já voltou do sul,
Vou lhe fazer uma visita. Pobre Jeremias. Eu não digo que ele fosse um santo, mas ele nunca faltou com as suas obrigações aqui em casa. Felizmente não temos filhas e eu levo uma existência modesta. Mas de qualquer forma eu vou sentir muito a sua falta. Muito mesmo. Precisamos de cooperação. Talvez a senhora saiba. Ele não me dizia nada a respeito de seus negócios, nem da sua vida particular. Saía muito de noite e só voltava de madrugada. Fazia serão para conseguir mais dinheiro. Sim, sabemos disso. E ninguém que eu saiba tinha interesse em matá-lo. Eu continuo convencida de que foi um acidente, inspetor. Não, dona Alice, não. Já foi afastada essa hipótese. Seu marido foi assassinado premeditadamente. Os ladrões foram atraídos a uma cilada apenas para levarem a culpa do crime. Jeremias não tinha inimigos. Guilherme, que era o único interessado em sua morte por causa da joalheria, seria incapaz de fazer uma coisa dessas. Eu não estava aqui. Estava em Porto Alegre. Já averiguei isso. Inspetor. Sim? O senhor não quer dizer que também suspeita de mim? Alguém premeditou o crime e o executou friamente. Esse alguém não pode ser aquele pobre rapaz no hospital. Será que a senhora não pode me fornecer nenhuma pista? Bem, umas cartas anônimas. Eu não sei se serviriam para alguma coisa. Cartas anônimas? Sim, senhor. Eu recebi 2 ou 3 nesses últimos tempos. Não estavam assinadas e a letra parecia disfarçada. Eram cartas asquerosas, sugerindo que meu marido e uma vedete chamada Leila... Mas eu não acreditei nelas, inspetor, e continuo não acreditando. Guardou alguma dessas cartas, dona Anita? Sim, senhor, uma delas apenas. Eu fiquei tão indignada com as calúnias que rasguei todas as outras. Eu vou buscar a carta. Descubra quem escreveu e por que motivo tentou fazer entrar a desarmonia em nosso lar. As suas ordens, chefe? Escute, Arlete. Aqui está a carta anônima recebida pela viúva. E aqui o facsímile da letra do senhor Guilherme Aldini. Do vigia do depósito e de 3 ou 4 pessoas chegadas à vítima. Quero que você leve esse material para o grafólogo, a fim de sabermos quem foi o autor das cartas anônimas. Sim, senhor. Agora mesmo. Alguma notícia sobre a tal vedete? A Leila Lee está nos Estados Unidos desde o mês passado. De forma alguma podia estar envolvida no crime. Antes assim. É menos uma para interrogar. Ah, sim. Também descobriu uma coisa curiosa sobre a vítima. O senhor Jeremias, de uma passagem para os Estados Unidos, encomendada numa agência de viagem, mas não chegou a utilizá-la. Mas com licença, eu vou levar esses documentos para o grafólogo. Boas novas, inspetor. Acabamos de localizar o esconderijo dos ladrões. Que me diz? Quantos são eles? São 2. Pernilongo faz o trabalho junto com um assaltante de alto coturno, apelidado Professor. Os 2 estão aliciados num quarto de uma hospedaria. Acabamos de receber a denúncia e vamos para lá. Espere, eu vou também. É só o tempo de agarrar o meu revólver. Apanharemos Zito no meio do caminho. Quem é? Abra, traga uma encomenda para o senhor. É a polícia. Vamos fugir, professor. Parem! Vocês não podem escapar. Apanhei um, inspetor, apanhei. Este não escapa. Mas o outro fugiu pela janela dos fundos. Diabo! Nós nos esquecemos de cercar a casa. E o outro conseguiu escapar. Você já sabe o que aconteceu, né? E devem saber melhor do que eu. Eu não matei ninguém e nunca usei nenhum revólver. Confirma a acusação sobre o assalto, Pernilongo? Bom, eu não posso negar mesmo, né? O vigia me reconheceu. Também já estou acostumado a ir em cana sob acusação de roubo. Mas assassinato, não.
Nem eu, nem o professor sabemos disso. Quem teve a ideia de assaltar o depósito da joalheria? Nós fomos enganados, inspetor. Enganaram a gente. É? O professor estava certo de que ali era um depósito da Casa da Moeda cheio da gaita. Sim, senhor. Recebeu uma informação errada. Levou um ano fazendo o plano, né? E foi essa vergonha aí. Agora, o Severino nunca tinha se metido num assalto, não. Mas topou o golpe porque estava no desvio. Aí nós furamos a parede e Severino passou pro outro lado. Eu estava na rua quando deram os tiros lá, né? Eu não vi nada não, senhor. Mas penso que alguém estava à espera e foram de repente... disparados 2 tiros pelo mesmo revólver. O revólver encontrado próximo ao cadáver do Sr. Jeremias. Uma das balas atingiu Severino na nuca, mas a outra incrustou-se na parede. Não foi o Sr. Jeremias quem tentou matar Severino, pois já estava morto. Quanto ao outro revólver encontrado junto de Severino... foi o professor que deu para ele se proteger lá, né? Mas ninguém esperava que fosse acontecer aquilo, não. Ô, doutor, o senhor acha mesmo que não foi o Severino? Acho, Penilon. Vocês bancaram os otários. Foram enganados por uma inteligência superior às suas. Mas parece-me que já sei quem é o assassino. Olá, inspetor Nogueira. Olá, Arnete. Entre. A que devo o prazer? O senhor Guilherme reconhece esta carta? Carta? Não, nunca vi. Parece uma carta anônima. Exatamente. Esta carta e outras semelhantes foram recebidas pela senhora Anita Matos nestes últimos tempos. Nelas, o missivista acusa o senhor Jeremias de estar enganando a esposa. Dona Anita diz que não acreditou no conteúdo dessas cartas. Porém... Mas, inspetor, afinal, o que é que eu tenho com isso? Estas cartas anônimas foram escritas pelo senhor. Ridículo. Acho que eu seria capaz de... O grafólogo da polícia reconheceu a sua letra. Bem, eu confesso. Doía-me saber que a Anita, tão boa, tão confiante, estava sendo traída por um homem sem escrúpulos. Compreendo. O senhor é um homem de bons sentimentos. Realmente, escrevi essas cartas anônimas, pois não tive coragem de avisar a Anita pessoalmente. Mas nem por isso odiava Jeremias ou desejava sua morte. Não, inspetor. O senhor jamais poderá provar a minha participação na morte de Jeremias. O que é que o senhor deseja? Por obséquio, doutor, qual é o quarto do paciente Severino? Aquele rapaz que foi operado ontem? Está passando bem. Ficou internado no quarto número 10, lá no fundo do corredor. Pois não. Mas o senhor tem permissão para visitá-lo? A polícia... Eu tenho permissão, sim, doutor. Senão, eu não passaria da entrada. Tem razão. Boa noite, professor. Inspetor Nogueira? Não puxe da arma, professor. Se fizer um gesto, eu atiro. Calma. Não atirem. Eu entrego. Dê-me esse revólver, velho. Você caiu na boca do lobo. Trago para a sala de espera. Vamos conversar com ele. Tenho a certeza de que o professor é o assassino que nós procuramos. Você é maluco? O senhor quer dizer que fui eu quem atirou em Severino e matou aquele sujeito? Mas eu nem conheci o homem. E o pobre Severino era meu amigo, estava trabalhando comigo. Estava trabalhando com você, assim como o Pernilongo. Mas seu intuito não era apenas assaltar uma casa. Seu intuito era assassinar o Sr. Jeremias e pôr a culpa em Severino. Que besteira. Eu não tinha motivo. Agora está claro. Aquela bala incrustada na parede do depósito, a segunda bala do seu revólver, prova que os 2 tiros foram disparados através do buraco da parede. Você imaginou o assalto apenas para disfarçar o assassinato. Mentiu aos seus cúmplices, dizendo que ia assaltar um depósito da Casa da Moeda. Mas sabia que ali era apenas o depósito da joalheria. Na tarde de ontem, às 4 horas, você matou o Sr. Jeremias com um tiro na cabeça e deixou o cadáver no depósito, numa sala onde não entrava ninguém. Mais tarde, às 6 horas, fez Severino atravessar o buraco da parede e então alvejou com 2 tiros. Uma das balas atingiu o rapaz na cabeça e a outra incrustou-se na parede.
Ao mesmo tempo, jogou o segundo revólver, o mesmo que utilizara para liquidar o homem que lhe interessava, para o meio da sala onde ele foi encontrado. Todo mundo ia pensar que Severino e o Sr. Jeremias tinham trocado tiros e se matado um ao outro. Tanto isso é certo que você ficou com medo que Severino falasse e veio ao hospital com o fito de acabar de matá-lo. Bem, inspetor, é uma teoria. Cuidado, cuidado, ele tem uma arma. Segura-o! Ele vai escapar! Deixe-me entrar. A polícia está atrás de mim. O inspetor Nogueira descobriu tudo. Já sabe como foi que eu liquidei seu Jeremias e feri Severino. Mas o que ele não sabe é que foi você quem teve a ideia. Eu tenho que sair da cidade de qualquer jeito. Onde está o dinheiro que me prometeu? Eu preciso no mínimo de 200 mil cruzeiros. Arranja a gaita imediatamente. Olha ali o cofre. Eu quero todo o dinheiro que estiver em casa. Não adianta me olhar assim. Se a polícia me agarrar, eu falo. E você também está no fogo. Foi um grande golpe para nós. O dinheiro do seguro e a metade da joalheria. Pensa que eu não sei? Vamos! Abra o cofre de uma vez! Isso. Mas o quê? O que é isso que você tem na mão? Não atire! Alô, Guilherme? Sou eu, Anita. Venha imediatamente ao meu apartamento, por favor. Eu preciso de você. Ô, inspetor, até que enfim atendeu ao meu chamado. O que é que você quer, Vernilongo? Não posso perder tempo aqui no xadrez. Tem uma pista. Uma pista? É, sim, senhor. Agora que me disseram que foi o professor quem matou aquele sujeito e acertou o Severino, eu fiquei pensando e... Pois é, né? O professor fez a gente de bobo com aquela história da Casa da Moeda. Mas eu acho que ele não agiu sozinho, não. Eu também acho. Teve um cúmplice que o mandou matar o Sr. Jeremias. Pessoalmente, o professor não tinha interesse na morte do sócio da joalheria. Mas você sabe? Não, eu não sei de nada não, inspetor. O que é isso? É que aconteceu uma coisa na sexta-feira passada, antes de embarcar para Porto Alegre. A mulher do falecido esteve conversando em particular lá com o professor. Eu não falei antes porque eu só reconheci ela hoje, quando vi o retrato dela no jornal. O que aconteceu, Anita? Está tão nervosa? Entre, Guilherme. Aconteceu uma desgraça. O que é aquilo? Um cadáver. Acabei de matar um homem em legítima defesa. Um ladrão, certamente. Invadiu meu apartamento e... Eu preciso que me ajude, Guilherme. Você sempre foi tão bom para mim. Examine-o, pelo amor de Deus. Pode ser que ainda ele esteja vivo. Dê-me esse revólver. Está doendo, Anita. Não faça isso, não faça isso. Desculpe, dona Anita. Foi apenas uma bala no pulso. Eu tenho boa pontaria. Meu braço. Está presa, dona Anita. Bota os bracinhos aqui nessas algemas. Assim. Olha, chefe, o cadáver do professor. Mas eu não sei nada. Presa, por quê? Não estou entendendo. Eu pensei que ela ia disparar a arma contra mim. Sim, senhor Guilherme. Era isso exatamente o que ela ia fazer. Ia matá-lo e depois acusá-lo de ter sido cúmplice do professor na morte do marido. Quando encontrássemos os cadáveres dos dois, dona Anita diria que havia assistido à discussão e que um tinha alvejado o outro.
Um duplo assassinato igual ao outro, que também foi planejado por ela. Mentira. Não fui eu quem mandou o professor matar meu marido. Ele cometeu o crime por motivos próprios. Foi ele quem assassinou o Jeremias. E eu acabei de matá-lo em legítima defesa. Não, dona Anita. A senhora contratou o professor para cometer o crime e ficar livre de um marido infiel. Sabemos que o senhor Jeremias planejava embarcar para os Estados Unidos a fim de se reunir a uma vedete. E a senhora não suportou a ideia da separação. Ou talvez as cartas anônimas escritas pelo senhor Guilherme já lhe tivessem inoculado o micróbio do ódio. Sim, a senhora odiava seu marido. E conseguiu vingar-se dele. Planejou o crime e embarcou para o sul, enquanto o professor se encarregava de tudo. Nunca poderá provar a minha participação no assassinato de Jeremias. A justiça quer provas. E eu tenho um testemunho valioso que me absolverá. Quando estiver em condições de fazer declarações, Severino contará que foi alvejado pelo professor e a polícia jamais poderá provar que tenha sido eu a mandatária. Engana-se. Temos uma prova contra a senhora, sim. Temos o testemunho do Pernilongo, que assistiu a um encontro seu com o professor. Quanto às declarações de Severino, o pobre rapaz não poderá acusar o professor. Eu pedi aos jornais que dessem a falsa notícia de que ele estava no hospital. Desde ontem, e Severino está no necrotério. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Plano Fracassado. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas. Nilton da Mata foi o professor, Laio Júnior, Pernilongo, Orlando Melo, Severino, Oswaldo Elias, Onofre, Geraldo Cruz, um guarda, Rodney Gomes, o delegado, Carlos Leão, inspetor Nogueira, Nilton Barros, o médico, Wilson Marcos, Guilherme, Wanda Lacerda, Anita, Carmen Dolores, Arlete. A locução foi de Aurélio de Andrade com a contra-regra de Geraldo Cruz e o controle técnico de Manuel Coutinho para uma sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção de Carlos Leão. Direção de Rádio Teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, voltaremos neste mesmo horário a apresentar mais um Teatro de Mistério.